Bora bater um papo sobre livros abandonados, coisas não feitas e prioridades mal estabelecidas. E um papo sobre a vida também, conforme me der na telha. Hoje é dia 23 de dezembro, uma terça-feira, e eu acordei desnecessariamente cedo, 5 da manhã. E eu só posso estar no meu trabalho a partir das 8. Então, me deu vontade de fazer algum tipo de gravação e eu não tinha roteiro algum feito, porque o que eu tinha roteiro eu já gravei. Aliás, se a sua ideia é só pegar dicas de livros para ler, o próximo vídeo é o seu número. São 12 livros para você colocar na sua lista de leituras em 2026. Esse aqui vai ser mais um bate-papo mesmo, porque não vai dar tempo de desenvolver tanta coisa assim aqui de improviso. Bom, vou começar falando sobre os livros que eu abandonei. O primeiro deles eu abandonei no primeiro semestre ainda, aliás, o único que eu me lembre que eu abandonei no primeiro semestre foi A Cozinha da Revolução, do Madian. Eu tenho uma memória bem treinada, né, para livros que eu li, livros de que eu gostei. Só que esse aqui, gente, eu nem lembro mais sobre o que é o enredo, eu só lembro por que eu abandonei. Era um livro que não saía do lugar, sabe? Ficava patinando ali, a história não se desenvolvia, ficava num loop entre dois caras conversando na tal da cozinha. São dois amigos que têm visão de mundo totalmente opostas, um estilo de vida também muito diferente. E, assim, teoricamente era para ser um livro engraçado, mas ele estava me irritando. No primeiro semestre, meu ritmo de leitura estava bem ok, né? Até julho, que foi um mês em que eu ainda tive uns dias de férias. Meu ritmo de leituras estava muito bom. Mas em agosto, gente, a coisa degringolou. Vocês vão ver num vídeo, depois desse da lista dos 12 livros, eu comento sobre as minhas leituras de julho e agosto. Em julho, eu li bem. Agosto, né? De setembro até agora, dezembro, uma lástima. Por quê? Porque a madame aqui tinha muita coisa para estudar e não tinha percebido que os prazos estavam se encerrando. Teve aquela questão lá de saúde, que eu já comentei muitas vezes aqui, e nesse meio tempo eu estava administrando aí os pratinhos que ficaram pendentes da vida. Eu fui meio que engolida pela rotina, tirando o atraso de tudo que eu não tinha feito quando eu não estava bem. Muito bem. Aí o que acontece, né? A gente dá valor só porque tem prazo e deixa de lado aquilo que seria a diversão, o lúdico, a atividade feita por prazer, enfim. Vou desenvolver isso num outro momento. Vamos voltar aqui para falar dos livros, o que é que os livros têm a ver com isso que eu estava falando agora. Como eu estava estudando muito, e eu estava com a mente cansada, certos tipos de livro não funcionaram muito bem comigo nesse período. Não significa que eu só li livro levinho, tá? Li algumas coisas mais pesadas também, mas dependia muito de como esse livro era escrito. Então, o primeiro livro que eu abandonei no segundo semestre foi esse aqui, O Som do Rugido da Onça, da Micheline Verunski. Esse livro teve um certo hype aí no passado, no retrasado, não tinha me interessado muito. Confesso que dessa vez também não fiquei tão animada assim. Comprei só para ler pelo clube. Antes não tivesse comprado, porque assim como ele não me interessava antes, ele também não me interessou muito quando eu comecei a leitura. Não acho que seja um livro ruim e eu vou guardar esse livro para uma próxima tentativa, porque a temática dele é muito fora de tudo que eu costumo ler. Ele fala sobre indígenas, né? A questão indígena não é presente nas minhas leituras e eu acho que precisa ser, pelo menos em alguma medida, né? Aqui nós temos a história de duas crianças que são retiradas do seu povo para serem levadas para a Europa como atração. Então, assim, é um tema importante, é um tema sério, mas a forma como esse livro é escrita, no começo, não me cativou. Eu fiquei patinando, sabe? Você lê uma página, você lê de novo, e aí vai, você tenta ler umas 3, 4 e volta e lê tudo de novo. Não rendeu. Resolvi não brigar com o ritmo do livro. Outro livro que eu abandonei, agora eu já não vou mais lembrar a ordem entre esses três aqui, só
o último que eu me lembro. Aliás, entre esses 4, porque eu estava esquecendo do Kindle. Eu comecei a ler um livro da Yoko Ogawa com 3 contos ou 3 novelas. São 3 novelas: A Piscina, Diário de Gravidez e Dormitório. Eu tenho uma relação muito ambígua com a Yoko Ogawa. Alguns livros dela me pegam, outros não. E alguns livros dela não necessariamente me agradaram, mas de alguma forma me hipnotizaram. E tem um dela que eu amo, que é A Fórmula Preferida do Professor. Acho maravilhoso. Tem um que é não sei o que da memória. Acho que é Museu da Memória. Não é um livro de que eu goste, mas é um livro que me intrigou e eu não conseguia parar de ler e de pensar nele por um tempo. Já esse aqui, nossa gente, não funcionou, sabe? Eu li a primeira novela, achei mais ou menos, mas demorei muito para ler. E nem era uma coisa comprida. Comecei a ler o Diário de Gravidez, não estava fluindo. Sabe quando você não tem vontade, você não tem o menor interesse em saber como é que aquilo vai se desenvolver? Então, era o caso. E como eu estava com pouco tempo para leitura recreativa, eu não ia ficar insistindo em leitura que não dá certo. Eu acho que foi por volta de setembro que eu abandonei aquele e Adeus Gana. Esse livro aqui estava na minha lista de 50 livros para ler antes dos 50 anos, em alguma das metas desse para livros de 2025. Eu não sei se era no tag de leitura, se era no 2 livros para 2025, mas ele estava em alguma meta desse ano também. Adeus Gana, da Thais Selassie. É um drama familiar, com um fundo histórico também bem interessante, mas o estilo de escrita dela também não estava me ajudando muito. No caso da Yoko Ogawa, eu não estava me interessando pelo enredo. Esse aqui, o que estava me incomodando um pouco mais, era o estilo de escrita da autora. E é um livro mais complicadinho de ler. Ele tem avanços e recuos no tempo, ele se passa em diversos lugares, é uma família que está nos Estados Unidos, tem origem ganesa, em algum momento essa família se despedaça, vai cada um para um lado, e eles só se... A gente passa a ter algum contato assim, entre os personagens a partir da morte do pai. E você sabe que um livro vai te dar um pouquinho de trabalho quando você abre e acha uma árvore genealógica, né? Você já sabe que vai ter uma galera ali para administrar. Então, é uma escrita mais rebuscada, eu diria, em alguns pontos que não precisaria ser rebuscada. Quando um autor usa palavras demais para descrever um sentimento, um estado de espírito, eu acho ok. Quando é para descrever um ambiente físico ou características físicas de uma pessoa, acaba ficando um pouco exagerado para o meu gosto. É diferente desse aqui, O Tumor, do Ibrahim Al-Koni. Aqui eu já achei uma escrita difícil mesmo. Não é só que ela é rebuscada. São muitas ideias encadeadas com vírgulas, parágrafos enormes. Alô, Saramago. Mas pelo menos a pontuação é padrão, tá? Olha só, é um livro que tem marcação de diálogos com travessões, né? Não é tão igual o Saramago, mas as partes que não tem diálogo, deixa eu mostrar aqui algum trecho, ó. Os parágrafos são longos, tal, tem um parágrafo que dura a página toda. Enfim, são ideias que estão sendo trabalhadas que misturam alegoria política, porque esse livro é sobre... Meu Deus, fugiu o termo. O poder e o abuso do poder, né? Sobre um ditador. E ele usa também elementos que são de uma cultura com a qual eu nunca tive contato, que é de povos ali do deserto da Líbia, que inclusive é a origem do próprio autor aqui, não sei se falei o nome dele, Ibrahim Al-Koni. Então, é um livro difícil. Achei a forma como ele fala desse poder que vai corrompendo a pessoa fantástica. É uma alegoria muito bem feita, mas eu não estava entendendo direito a história. E eu odeio não entender o que eu tô lendo. Tava me sentindo meio burra, mas aí eu lembrei que não é que eu tava burra, eu tava cansada. Eu me dei, né, esse voto de confiança,
para deixar esse livro muito provavelmente pro ano que vem. Eu gostei bastante até onde eu li. Eu li um pouco mais da metade dele, mas eu percebi que eu não estava aproveitando tanto o livro. Depois, o que eu abandonei aqui no Kindle foi Planeta dos Macacos, que aí foi um misto de tudo que eu falei até agora. Não estava gostando muito da escrita ali do Pierre Boulle, da forma como ele desenvolve a história. Tava pouco me lixando para os protagonistas, sabe? Quando você não se interessa ali pela história. Eu queria ler esse livro porque eu acho um livro importante, assim, um livro interessante, bem referenciado, muito adaptado. Mas enfim, não funcionou para mim. Neste momento, não pretendo voltar a ele, né? Foi um misto aí de escrita que não me agradou, enredo que não me interessou, protagonistas que me irritaram. Enfim, não sei nem como é que eu consegui insistir tanto nesse livro. E o último que eu sei que eu sei quando exatamente eu abandonei foi Indústria Cultural e Sociedade, do Theodor Adorno. Esse aqui é de não ficção. São 3 ensaios em que o Adorno fala sobre a tal indústria cultural, né? Sobre essa cultura de massa que é voltada para o consumo mais alienante. É muito interessante o que ele fala, só que como esses ensaios foram escritos entre 47 e 69, muito do que ele fala aqui, para mim e para nós, público leigo, não parece tão inovador assim, porque o que ele fala aqui nós já observamos. São esses filmes enlatados, essas coisas todas iguais, esse mais do mesmo que existe no cinema de Hollywood, principalmente. Em como certos programas de TV parece que são feitos só para hipnotizar a pessoa ali na frente da televisão, para nada, né? Não é um consumo artístico, é apenas o consumo. Eu imagino que para quem faça estudos teóricos a respeito desse tema, para quem estude sociedade, história da arte, história do consumo, tudo que está aqui deva ter um valor muito grande. Mas para o público, o leitor leigo nesses assuntos, parece que não há muita inovação no que ele apresenta aqui. Então eu só li um primeiro ensaio e não li inteiro. Em algum momento eu vou voltar a ele. Acho que pelo menos como valor histórico, o que ele escreve aqui deve ser interessante. Embora seja meio triste constatar que o que ele escreveu aí entre os anos 40 e os anos 60 ainda se repita hoje. Não só se repita, né, como tem se intensificado. Além de ser um livro que não estava me agradando muito, eu escolhi um péssimo dia para ler esse livro. Sabe esses dias em São Paulo, acho que foi dia 8 ou dia 9, que ficou com greve de ônibus lá e a cidade ficou um caos? Então, eu estava lá em São Paulo nesse dia. Não estava me afetando diretamente, porque eu só ando de metrô quando eu vou pra lá. Mas a cidade estava muito mais cheia do que o normal, o metrô estava mais cheio do que o normal, porque as pessoas não tinham outro meio de transporte para usar, né? Então, foi uma péssima escolha de livro para viagem. Eu adoro catar livro pequenininho assim e levar na bolsa quando eu vou para São Paulo, porque daqui lá de ônibus costuma dar 1h30. Então, é o tempo de matar um livro curtinho, né? Pois é, nesse dia a viagem durou 3 horas, porque a cidade já estava meio caótica pela chuva que tinha dado no dia anterior. Tinha muita árvore caída, enfim. Então imagina, de Campinas a São Paulo, que é bem perto, 3 horas. O livro estava chato, nada estava funcionando, não tinha como carregar o celular no ônibus, porque era um ônibus velho. Que viagem. Enfim, não deu certo, sabe? Não foi um bom dia para tentar ler esse livro. Vou arrumar mais alguma coisinha aqui, vou trabalhar e depois eu volto em algum momento para conversar com vocês sobre a vida. Bom, vamos entrar aqui nos méritos do que eu falei, né? Sobre conversar sobre a vida, sobre prioridades mais estabelecidas, coisas não feitas. Primeiro, eu sei que algumas pessoas perguntaram por onde eu andava, e eu vi isso mexendo agora no canal. E eu agradeço demais pela preocupação, pelas perguntas. Tinha mensagem aqui, tinha mensagem no Instagram. Muito obrigada pela preocupação, por todo mundo que mandou mensagem, por todo mundo que deixou comentário. Então assim, eu sentia que eu precisava vir aqui e dar um oi, né? Olha, gente, a vida está neste ponto. Mas ao mesmo tempo eu não gosto muito de falar desse tema. Não é que eu não gosto, eu não queria falar sobre este tema nos vídeos de lista que eu vou postar adiante.
Então, nada melhor do que falar sobre isso numa não lista, né? Comentei aqui livros que eu abandonei. O abandono desses livros tem muito a ver com assuntos aí que já vinham rolando aqui no canal, como, por exemplo, este tratamento de saúde. Então, vamos lá, né? Resolvi juntar tudo aqui. O que é que há para se falar sobre coisas não feitas e prioridades mal estabelecidas? Como a gente deixa lazer para trás em algumas ocasiões, né? Já fiz isso uma vez, achei que não fosse cair nessa armadilha de novo e caí, né? Bonito. Eu achei que eu nunca precisaria colocar lazer na agenda ou ler meus autores favoritos numa lista de livros. E veja bem, né? Precisa. Às vezes até isso a gente precisa se lembrar de fazer. Para não correr o risco de ser engolido pela rotina. Especialmente no momento atual, né? Em que existe uma certa glamorização aí do cansaço. Sinto que saio de 2025 melhor do que entrei, apesar de tudo. O segundo semestre foi meio complicado, sim, em relação a questões de saúde, dessas minhas oscilações. Quando eu comecei o tratamento, sim, tempos mais remotos, né? Imagina que aqui é meu padrão de normalidade, meu padrão de saúde, de equilíbrio emocional. Quando eu tinha as primeiras crises, eu caía um nível muito abaixo e eu demorava muito para conseguir voltar e não chegava perto do padrão de normalidade. O que eu percebi esse ano? O padrão de normalidade está aqui. Eu caía e já voltava, caía e já voltava, caía e já voltava. Então, de julho até outubro, novembro, eu percebi que eu tive sim algumas recaídas, mas elas foram com muito menor intensidade do que antes. Elas foram mais frequentes, mas menos intensas. E eu, sinceramente, considerei isso uma vitória. Por quê? Porque apesar disso, eu consegui cumprir muita coisa que eu, em tese, precisaria cumprir e eu tinha me esquecido. Vou falar sobre esse em tese daqui a pouco, mas a questão é a seguinte. Eu assumi alguns compromissos, me matriculei em alguns cursos de que eu tinha me esquecido. E o prazo para a conclusão desses compromissos e também desses cursos estava próximo. Tinha coisa que vencia em outubro, outro que vencia agora em dezembro. Tem um TCC que eu preciso entregar até fevereiro. E eu nem me culpo tanto por ter me matriculado em tanta coisa assim em 2023, 2024. Porque, querendo ou não, era uma tentativa ali de achar uma boiazinha, né, pra me melhorar de alguma forma. Apesar de tudo, eu dei conta disso, do que era obrigatório, ou pelo menos do que parecia obrigatório, do que era contratual, do que tinha prazo. Eu dei conta disso. À custa do quê? À custa de abandonar coisas que eu gosto de fazer. À custa de abandonar coisas que me faziam bem. Por exemplo, ler, aparecer aqui no canal, ir na academia. Academia eu detesto, tá? Ela entrou aqui nessa lista no item de coisas que fazem bem. Mas eu detesto ir. Detesto, tenho pavor. E não é só que eu não gosto de uma atividade física ou outra, eu não gosto de nenhuma atividade física. Já pratiquei algumas ao longo da vida, detestei todas. Mas enfim, fui abandonando coisas que seriam importantes, mas que não eram obrigatórias. Olha o perigo. A gente tem o costume de associar a vida adulta a cumprimento de obrigações. Eu me comprometi a tal coisa e eu, como um adulto, vou cumprir. Concordo, realmente faz parte da vida adulta você cumprir combinados, cumprir obrigações, cumprir contratos, prazos. Mas, será que é tão adulto assim fazer só o que está em contrato? Fazer só o que é obrigação? Eu acho que não. Não é nem questão de ser adulto ou parecer infantil, é questão de ser robótico, não é humano viver desse jeito. E eu me enganei por um bom tempo aí, estava me achando muito adulta, por cumprir tudo isso e, nossa, eu dou conta, eu vou, eu faço, eu posso, eu aconteço, eu posso. Aí agora, olhando para trás, né,
eu vejo que eu estava muito enquadrada ali na Sociedade do Cansaço do Byung-Chul Han, que aliás é um livro ótimo para o qual já existe resenha aqui no canal. E veja que a mente perturbadíssima, né? Sempre pensando. Estava pensando no Byung-Chul Han. Basicamente, né? Qual que é a ideia central lá do livro? A gente saiu de um modelo de uma sociedade disciplinar em que o imperativo era você deve fazer tal coisa, e esse imperativo sempre vinha de um elemento externo, então você era cobrado pela sua família, pelo seu chefe, pela sociedade, pelo seu colega, você deve. E veio para uma sociedade do cansaço, que é essa sociedade que nós temos agora, em que o imperativo é você pode. Você pode tudo, você consegue tudo. E quem cobra este você pode não é mais a sociedade, é o próprio indivíduo. Então, ele vai trabalhando nessa linha, né, do indivíduo como algoz de si mesmo, movido por esse você pode, para viver exausto. Então existe essa glamorização do cansaço, a demonização do ócio, inclusive, que é tão comum aí de a gente ver. E eu sempre valorizei muito essa questão do ócio, do fazer nada, do valorizar tempo livre, valorizar lazer. Eu acho que até falo sobre isso nessa resenha do Byung-Chul Han. E mesmo tendo isso como uma filosofia de vida, digamos, me deixei levar agora nesse segundo semestre. E de repente, quando eu vi, eu estava engolida por puramente obrigações. Então, por isso que eu não conseguia ler determinadas coisas, por isso que eu acabei abandonando. Minha franja está me irritando, mas desligar o ventilador não é uma opção, então eu vou continuar brigando com ela. Por isso que eu abandonei tantos livros, por isso que eu comentei que eu estava cansada. Era cansaço mesmo, né? Não era só preguiça de ler. Mas por que eu estava tão assim, né? Porque eu não fui adulta suficiente para fazer escolhas. Estava me achando muito adulta por cumprir tudo, muito que bem. Mas eu poderia ter sido adulta o suficiente para não cumprir algumas coisas e aguentar a consequência daquilo. No caso de um curso, por exemplo, qual seria a consequência? Perder dinheiro. É horrível? É horrível. Eu detesto perder dinheiro. Mas seria uma consequência a ser administrada. E, como um adulto, eu poderia muito bem ter lidado com essa consequência. Não o fiz. Dentro do que eu estava falando, né, sobre normalização de cansaço, todo mundo está cansado, né? A gente escuta isso o tempo todo, que existe essa romantização da exaustão. E como a gente olha para o lado e vê todo mundo cansado, a gente esquece, às vezes, que estar deste jeito não é normal, porque não é. Claro, existem fases da vida em que o cansaço é inevitável. Por exemplo, porque a gente está em faculdade, trabalhando ao mesmo tempo, tem gente que faz 2 faculdades ao mesmo tempo, porque a gente está com o neném novinho em casa. É um cansaço que esgota. É diferente do cansaço de quem está acumulando tarefas demais. Porque neste caso do cansaço de quem está acumulando muita tarefa, muitas vezes existe o poder de escolha. A gente pode largar algum osso, a gente não larga, mas poderia. Quem está nessas outras situações, nessas outras etapas de vida, por exemplo, cuidando de um recém-nascido, não tem opção, né? O recém-nascido demanda e a gente está ali o tempo todo para cuidar daquele bebezinho. É um cansaço diferente e é um cansaço ao qual nós não temos muita escolha. Claro, você pode escolher, por exemplo, escolher e poder, né? Ter babá, ter ajuda, mas o ponto central vocês entenderam, né? Não é algo de que a gente abra mão. A gente pode até delegar uma parte, mas a gente não abre mão daquele cuidado. E aí a gente volta para o ponto central dessa conversa, que é poder de escolha. A gente olha para o lado, vê todo mundo muito cansado, muito exausto, a gente esquece de escolher não estar daquela forma.
de parar e pensar do que eu posso abrir mão para ter um pouco de paz, para ter um pouco de sossego e para conseguir colocar na minha vida aquilo que me faz bem. Se a gente está vivendo só por contrato, se a gente está vivendo só em função das obrigações, quem é que está vivendo a nossa vida? A de verdade, aquilo que inclui o que a gente gosta, o que a gente faz porque quer, o que a gente faz por livre e espontânea vontade. Até quem é que está vivendo uma espontaneidade que nós poderíamos ter no cumprimento dessas obrigações? Porque muitas vezes a gente poderia cumprir tudo isso de uma forma mais leve e a gente se coloca na vida de uma forma muito pesada, muito engessada. Então, mesmo o cumprimento de tudo isso pode, em algumas circunstâncias, né, guardadas as devidas proporções, ser mais leve. Só que a gente só reflete sobre isso se tem um pouquinho de tempo. Se a gente escolhe priorizar a individualidade, se a gente escolhe parar e olhar e questionar o que eu estou fazendo com os meus dias. E eu acho que muitas vezes é esse questionamento que falta para que a gente seja engolido pela rotina. E aqui independe de ser uma pessoa que está em tratamento por, sei lá, depressão, ansiedade ou não. Essa questão do ser engolido pela rotina é muito comum para muita gente. E é um ciclo perigoso, porque, ok, eu estou saindo desse limbo, né? Mas muita gente que está vivendo dessa forma, se não parar e prestar atenção na rotina, vai cair nele. E a gente tem visto um aumento considerável aí de pessoas que têm algum tipo de transtorno e muitas não têm acesso a tratamento ou têm acesso e negam pelas mais diversas razões, né? Muita gente minimiza essas questões, diz que tudo é fraqueza, que tudo é moleza, que é frescura. Por outro lado, tem gente que romantiza e glamoriza isso. Se essas pessoas soubessem como é caro e como é custoso, no sentido de tudo que a depressão custa para a vida da gente, elas não ficariam caçando diagnóstico adoidado. Eu fico meio brava, assim, para não dizer um palavrão aqui, com gente que faz de tudo para parecer que se enquadra em algum transtorno, para dizer, olha, eu tenho esse CID aqui, olha, eu vou buscar um laudo porque eu preciso ser diagnosticada com alguma coisa. Pare, apenas pare, porque custa muito caro. E custa mais do que dinheiro, custa tempo, custa vida, custa amizades, custa suas relações pessoais. Nossa, quanta gente eu me afastei, e não é porque eu decidi que, eu não quero ver fulano, não é isso, é simplesmente pelo fato de ficar fechada na minha concha. Muita gente, quanta festa eu perdi, quanto aniversário, quanto nascimento de criança, de filho de amigo meu, eu não soube, porque eu estava afastada de tudo. Então, assim, são custos que essas pessoas que romantizam demais ou qualquer tipo de transtorno não enxergam. E ficam aí no TikTok, principalmente, eu acho que eu tenho isso, acho que eu tenho aquilo. Não tenha. Vai por mim, não tenha. Tá? Se for pra se orgulhar de alguma coisa, se orgulha de ser saudável. Enfim, já não sei mais onde eu tava. Me perdi no rolê aqui, indignada com o pessoal que romantiza transtornos. Deixa eu parar e pensar onde que eu estava. Acho que eu falei tudo. Muito obrigada por você ter me acompanhado até aqui. Nós nos vemos nos próximos vídeos e até mais. Tchau!